Hoje o nosso assunto vai ser a lição 9, nós vamos falar sobre o materialismo. Essa é a nossa lição da revista Nossa Fé, certas ideias e suas consequências. É uma revista muito boa, tem assuntos pertinentes ao nosso dia a dia. E dá uma breve explicação de cada assunto. Nós já falamos sobre o ateísmo, falamos sobre o espiritualismo, existencialismo, gnosticismo, que é a negação da matéria, o hedonismo, a pessoa pensar somente nela, o velho humanismo, o individualismo. Foi uma aula muito boa, a última aula, e hoje vamos aprender um pouquinho sobre o materialismo. Isso se encontra demasiadamente na vida das pessoas. Hoje as pessoas estão muito voltadas para aquelas coisas que elas podem ver, aquelas coisas que elas podem tocar, ostentar, demonstrar. E o lado espiritual, esse está ficando de lado. É uma aula bem breve, rápida. O assunto, se nós fôssemos aprofundar, teríamos que estudar filosoficamente o que é materialismo. Nós não vamos fazer isso, não. Nós vamos ver a base do materialismo na pessoa de Jesus Cristo, Deus, nosso Senhor, que é o que interessa para nós. Então, nós vamos ter uma breve descrição do que é o materialismo, do que pensa o ser humano sobre o materialismo. Depois, vamos comprovar que tudo foi criado através de Jesus Cristo, através de Deus, nosso Senhor. Vamos então ver essa aula. Olá, irmãos, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje a videoaula de número 9. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o materialismo limitador. Abre aspas, ele limita o entendimento do ser humano e o distancia de Deus. Quando o ser humano, quando nós nos voltamos muito para as coisas materiais, passamos a observar muito as coisas que estão ao nosso derredor, as coisas que os nossos olhos podem ver, e deixamos de lado as coisas espirituais, nós sim nos distanciamos muito de Deus. Vamos ao nosso texto base, ele se encontra lá em Colossenses, no seu capítulo 1, versículos de 13 a 23. Eu peço aos irmãos aí que acompanhem a leitura que vou fazer desse breve texto. Colossenses, capítulo 1, versículos de 13 a 23, diz assim: A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda a criatura, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Que palavra maravilhosa!
apresentando aqui a excelência da pessoa da obra de Cristo. Paulo falando de Cristo, dizendo aqui nos primeiros versículos, falando sobre a criação. Ele nos libertou, Jesus, do império das trevas. Este, no 15, este é a imagem do Deus invisível. Quem? Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação. Foi o primeiro de toda a criação. E nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. E ainda fala que ele era antes de todas as coisas. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Jesus Cristo, o que ressuscitou o primeiro de todos os mortos. Que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, através do sacrifício de Jesus, assim Deus nos concedeu paz. E assim vai. Então, apresentando a pessoa de Jesus, Jesus Cristo, o princípio, por quem foram criadas todas as coisas. Essa é a base desse texto. Ele estava no princípio com Deus. Ele é Deus. Por meio dele todas as coisas foram criadas. Os céus, a terra, tudo que existe, as coisas visíveis, as coisas invisíveis. Tudo foi criado por Deus. Ao longo da lição nós vamos entender um pouquinho mais essa questão toda da criação e o porquê de ser criado. Vamos lá. Definição de materialismo. Para a filosofia, é uma doutrina que identifica na matéria e em seu movimento a realidade fundamental do universo, com a capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. Em outras palavras, só existe explicação lógica para o materialista em coisas palpáveis, que se pode ver, tocar. É uma vida mecânica que rejeita toda a possibilidade do sobrenatural, do espiritual, rejeitando, portanto, a Deus. O materialismo ele também pode ser uma maneira de viver extremamente devotada a bens, valores, prazeres materiais, tá aí a ganância, a cobiça, demonstração de poder, o que também é pecado e também faz com que as pessoas se distanciem de Deus. Mas sobre essa outra derivação do materialismo, a gente vai estudar em outra ocasião. Hoje nós vamos ficar na questão do materialismo, quando ele só encontra explicações nas coisas da natureza, naquelas coisas que ele pode realmente ver. Vamos então ao primeiro ponto dessa lição nessa manhã, que vai falar sobre o materialismo e um pouco de história e ideias. Parmênides foi o primeiro pensador a discutir questões relativas ao ser. Parmênides acreditava que o pensamento humano ele poderia atingir o conhecimento genuíno e a compreensão plena. Esta percepção do domínio do ser corresponde às coisas que são percebidas pela mente. Porém, o que é percebido pelas sensações é enganoso e falso, pertencendo ao domínio do não ser. Ele vem dizer isso mesmo, né? Que acreditava que todas as coisas, a explicação só podiam ser feitas através de coisas que nós vemos, ou seja, tudo aquilo que está dentro de nós. E coisas que viemos a pensar, coisas abstratas, isso pertencia ao ser, isso pertencia ao domínio do não ser, um domínio enganoso. Esse debate de pensamentos procura explicações no próprio ser humano e se estende até hoje. E não chegam a nada, a nenhum consenso. Uma vez que buscam as explicações na matéria, para eles Deus não pode existir. E se porventura existir, não pode interferir no mundo material. Deus está lá no cantinho dele, segundo eles, e as coisas materiais estão aqui. Não há relação entre eles e Deus não pode interferir em nada. Esse é o pensamento do materialista. Ronald Nash relacionou as características do naturalismo como conceito. Isso nos ajuda a entender um pouco o pensamento dos humanistas e suas ideias do materialismo. Vejamos o que pensam os humanistas. Não há sobrenatural, só existe a natureza, portanto Deus não existe. Esse é um pensamento deles. Segundo,
A natureza é somente matéria. A natureza é um sistema materialista e tudo se define nesses materiais. Terceiro, tudo tem explicação natural. Os fenômenos naturais são explicados apenas pelo modo natural. Não tem nenhuma intervenção divina. Nada acontece por acaso. Nada acontece fora do sistema natural. E o quinto, Deus não existe, portanto, não se envolve. Tudo ocorre por razões materiais. Não há nenhuma interferência divina. Ou seja, negam um Deus criador e mantenedor de tudo. Negam a Jesus Cristo, se opõem aos ensinamentos contidos na palavra. Está um pouco confuso? Vamos conhecer o Senhor materialista. O Senhor materialista nega a existência de um Deus criador, portanto, nega tudo relacionado a ele. Ele crê somente na ordem natural das coisas e na evolução das espécies. Ele também se apega a coisas materiais para demonstrar sua força, poder e soberania. Bom, vamos ao segundo ponto. Cristo, o Criador de toda a realidade. Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, Paulo apresenta Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, e destaca aqui três expressões que ressaltam a atividade criadora de Cristo Jesus. Primeiro, nele foram criadas todas as coisas. Aponta para o ensino de que tudo que foi criado está debaixo do seu poder. Tudo se originou a partir dele. Jesus é o centro harmonioso do universo. É o sustentador de tudo. Segundo ponto, tudo foi criado por meio dele. João, seu capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Verbo traduzido para o grego é logos, que significa verbo traduzido para o grego é logos, que significa palavra, e palavra se refere a Jesus. Ainda em Hebreus, no seu capítulo 1, versículo 2, nestes últimos dias nos falou o Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem? Cristo Jesus, que foi constituído o herdeiro de todas as coisas. E o terceiro, para ele. As coisas foram feitas por ele, por meio dele e para ele. Cristo é o alvo de onde toda a criação se move. Ele é o objetivo da criação. Estava no início e é o ponto de consumação, o propósito de toda a existência, o sentido de nossas vidas. Imagine no mundo a vida sem Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor soberano de todas as criaturas. Que bom fazermos parte de tudo isso. O terceiro ponto diz a respeito de Cristo, o mantenedor da criação. Colossenses, agora 1,17, diz assim: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O texto de Paulo demonstra a pré-existência de Cristo. Ele existia já antes de tudo existir, e nele tudo passou a existir. Vamos ver outros textos que confirmam esses dizeres também. 1 João capítulo 4, versículos de 9 a 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.
Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João 10, 36 diz assim: Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Ainda em Apocalipse, capítulo 1, versículos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém, eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor nosso Deus. Cristo é o Criador e sustentador do universo. Se ainda existe uma ordem no universo, nosso mundo, é porque Ele está cuidando de tudo. Sem essa atividade, tudo estaria destruído, meus irmãos. No quarto ponto, temos a relação fé e entendimento. Somente pela fé podemos compreender tudo isso que foi falado até aqui. Hebreus 11, 3 diz assim: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé é a certeza das coisas que não se veem. É uma certeza interior que pode ser observada nos verdadeiros adoradores de Cristo. É uma convicção de que tudo isso que foi demonstrado é real. É a esperança de uma vida eterna com Jesus. Pela fé, irmãos, seguimos os ensinamentos de Deus e procuramos andar de modo condizente com a sua palavra. Temos conhecimento da grandiosidade e poder de Deus e de seus feitos. Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Somente pela fé podemos acreditar nisso. E mesmo não tendo fé, as pessoas não conseguem provar a criação do universo, a existência. Existem muitas teorias, mas provar com certeza não existe, não consegue. Provar com certeza não consegue. Deus criou tudo, como nós lemos em vários versículos, e pela fé nós cremos nisso. Vamos encerrar com essa passagem maravilhosa. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 7 a 9. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que texto maravilhoso! Crendo em Jesus Cristo, o qual nós não vimos, mas nós amamos, e não vendo a gente crê que um dia a gente vai estar com Ele na glória. Isso através da nossa fé. Isso nos promove a nossa salvação. Concluindo então, irmãos, essa passagem muito rápida, 3 pontos eu quero que fiquem gravados aqui para os irmãos. Primeiro, o materialismo nega a existência de Deus. Nós aprendemos nessa lição. O materialismo, ele procura negar a existência de Deus e querendo provar que tudo existe nas coisas materiais. Tudo vai ter uma explicação nisso. Nada espiritual. Nego a Deus completamente. Segundo, Jesus Cristo é o centro de tudo. Ele é o Criador e mantenedor de tudo que existe. Nós aprendemos através dos vários versículos. Ele estava no princípio com Deus, Ele era Deus, por Ele foram criados os céus, a terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis. Tudo foi criado por Deus, por Ele, para Ele. E o terceiro ponto, devemos fortalecer a nossa fé e valorizar nossa vida espiritual com Jesus. Amém?
Que Deus assim abençoe os irmãos. Tenham todos aí um excelente domingo. Se preparem para logo mais à noite estar no culto, louvando ao Senhor nosso Deus. E até a próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Amém? Tchau, irmãos.